Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então nossa leitura. Estamos então no capítulo 47 de Gênesis. Antes de iniciar qualquer leitura bíblica, lembre que você precisa orar, pedindo para que o Espírito Santo esteja aqui contigo, né? Te dando aí discernimento, clareza, né? E revelando aí a palavra dele para ti, tá? Porque a palavra de Deus é um livro vivo, onde o autor precisa estar contigo para que tu consiga realmente entender aquilo que ele queria dizer na Sagrada Escritura, tá? Então a gente sempre começa os vídeos com uma oração. Vamos orar? Então tá. Amado Senhor e Deus, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos na Tua presença agora, Pai, porque nós vamos ler a Tua Sagrada Escritura. Então, em nome de Jesus, Pai amado, querido Deus, que Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Senhor, nos revelando tudo aquilo, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Oh, Deus poderoso, nos dá esclarecimento, nos dá clareza, nos dá entendimento, nos revela, Senhor, revela a cada um de nós, no profundo do nosso coração, e que nós possamos realmente, não apenas ler, mas meditar na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. No versículo 1, então, diz assim, ó. Então José foi e deu a notícia ao faraó. O meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã. E eis que estão lá na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Então o faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: nós somos servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então a gente tem aqui a chegada, né, de Jacó com todos os seus familiares, e aqui então eles sendo apresentados, né, para José diante do faraó. E nesse momento o faraó pergunta para eles qual é o trabalho deles, né, com o que eles trabalham. E eles aqui declaram que desde dos seus ancestrais, né, desde a época dos pais deles, eles trabalham com criação de gado, né, e que eles são então aí pastores de rebanho. Vejam que eles não mencionam aqui as ovelhas, né? Porque ovelhas não era algo bom diante dos olhos dos egípcios. Então eles falam aqui mais dos gados que eles também criavam, né? E eles se colocam aqui de uma forma humilde, eles se colocam de uma forma de servos, né? Dizendo ali ao faraó: nós estamos aqui para servi-lo conforme a tua vontade, né? Nosso serviço é esse, o nosso trabalho é esse, nossa profissão é esse, mas nos colocamos aqui diante diante de ti, né? Dispostos a trabalhar, porque da terra onde nós viemos existe muita fome e nós queremos então morar aqui, né? Na terra de Gósen. Vamos ver o que o faraó então responde. Ele diz assim: seu pai e os seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponham-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Né? Então a gente vê aqui novamente a confiança que Faraó tinha em José e sabia que a honestidade, o caráter de José a ponto de dizer: ó, se você vê que na sua família existem pessoas, homens capazes, coloque ele responsável pelos meus rebanhos. Mas ele não diz assim: coloca lá a tua família responsável pelos meus rebanhos. Não, ele disse: José, eu confio em ti. Então, se aos teus olhos tiver gente responsável, tiver gente capaz dentre os teus familiares, coloca eles para cuidar dos meus rebanhos. Ele tinha total confiança em José, total confiança. Isso é incrível, isso é lindo demais. E eu espero que nós, no fundo do meu coração, eu espero que eu e você, que a gente consiga ter essa transparência, esse nível de clareza, de honestidade, de fidelidade nas nossas vidas, ao ponto das pessoas olharem para nós e perceberem que nós somos pessoas confiáveis, que nós possamos realmente refletir a imagem de Cristo nas nossas vidas, aqui como José fazia, né? Então, José, vamos ver aqui, onde que eu parei? No versículo 7, José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E José abençoou o Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó. Então a gente tem aqui, depois que José apresentou os irmãos, esses 5 irmãos, né? Ele também apresentou então o pai dele. Né? Ele leva o pai diante de Faraó e apresenta o pai dele a Faraó. E olha que interessante, José abençoa Faraó. José abençoa ele. Isso quer dizer o quê? Que ele tinha espiritualmente, ele tinha autonomia, ele tinha autoridade diante do faraó, mas espiritualmente falando, por causa do Deus de Jacó, tá? Por causa do Deus dele. Então o faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? E Jacó lhe respondeu:
São 130 anos de peregrinação, foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então ele responde assim, ó, 130 anos, ele diz, foram poucos e maus, porque ele considera que foi, que a vida dele, olhando para trás, claro que comparado com os pais, né, com Abraão, comparado com a geração anterior, realmente 130 anos era pouco, porque eles viviam muito, né? Eles viviam mais anos. Mas ele olha para trás e pensa assim, ó, minha vida, além de eu com certeza viver menos do que os meus pais viveram, né? Os meus avós viveram, esses dias, eles, em sua maioria, foram angustiosos, foram tristes, foram amargos, né? Foram anos de sofrimento, de luta. Então, provavelmente, ele lembrando ali da época em que morava com o pai dele, na época em que ele teve que lutar com o anjo, né, para conseguir a bênção. Na época que ele lá lutava assim com o irmão dele, o Esaú, né? Pela aquela briga ali pela descendência. Depois, todos os anos de luta na casa do tio Labão, né? Os anos de trabalho pela esposa Raquel, os anos de trabalho mais anos de trabalho pela Raquel, né? Porque ele foi enganado e casou com a Lia. E depois a morte da esposa, né? Depois o José, que foi vendido pelos irmãos, ficou 22 anos longe dele. Então, apanhando ele, assim, um apanhado que ele fez, olhando para trás, nesses anos de vida dele, ele resume, conclui que em sua maioria os anos da vida dele foram maus, foram angustiosos, foram tristes, foram sofridos, anos sofridos, né? É isso que ele declara aqui, então, pro faraó. No versículo 10 diz assim, depois Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo o número dos seus filhos. Então a gente vê aqui novamente a palavra de Deus mencionando que Jacó abençoa o Faraó, né? Então, diante do Faraó, o Faraó ele tinha essa consciência do poder de Deus na vida de Jacó, né? Como Deus abençoava Jacó e a autoridade ali espiritual que ele representava nesse Deus, porque Faraó, ele não era adorador do Deus de Israel, né? Ele é ali idólatra, ele adora muitos deuses, que na verdade nem deuses são, né? Mas o Faraó ali, ele era idólatra. Então, para ele, um Deus a mais ou um Deus a menos é só mais um Deus, né? Mas nesse caso, ele entendia a autoridade espiritual que Jacó tinha diante do Deus de Jacó, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, no versículo 13 continua assim, ó. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito, o povo de Canaã, desfaleciam por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram, queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou. Então José respondeu, se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, lhe darei comida. Então trouxeram o seu gado e a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado, jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram até José no ano seguinte. E lhe disseram, então a gente tem aqui 5 anos, né, de fome. Já tinham passado 2 anos, daí no terceiro ano, então, eles não tinham mais dinheiro, o dinheiro acabou, né, no quarto ano o dinheiro acabou, e eles disseram, tu vai nos deixar morrer de fome porque a gente não tem mais dinheiro, nosso dinheiro acabou, a gente já deu tudo que a gente tinha em troca de comida, o que mais nós vamos dar? E José disse, então tragam o seu rebanho, que em troca de rebanho, do teu rebanho eu vou dar comida para vocês. E assim eles foram trocando. Então eles, tudo o que eles tinham, todos os animais, né, eu tô falando aqui do povo do Egito mesmo, né, e das redondezas. Então aqui eu não tô falando especificamente do pai de José, né, o Jacó, tô falando de todo aquele povo que morava ali, e a fome então alcançava todos, e ele foi então trocando, e claro, foi enchendo cada vez mais os celeiros do faraó, né, porque quanto mais alimento ele dava, mais ele recebia em troca, né. Então eles disseram novamente a José no fim daquele ano, não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou, e que meu senhor já é dono dos animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra, porque o Senhor nos deixaria aparecer em sua presença, tanto nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó.
Porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. Ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento do faraó e viviam dessa porção que o faraó lhe dava. Por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei de vocês a terra de vocês para faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Então a gente tem aqui que no último ano a fome continuava muito severa. Eles já tinham vendido todos os gados, tudo que eles tinham, já tinham gasto todo o dinheiro deles, e a única coisa que tinha sobrado então era a terra onde eles eram donos, né? E a própria vida deles. Então José então comprou todas as terras deles. Todas as terras agora então era do faraó, e ele disse: eu vou dar sementes para vocês, porque no final desse ano a seca vai acabar e as coisas vão melhorar, então eu vou dar semente para vocês vão plantar, mas lembrem que vocês agora são escravos do faraó, né? E as terras onde vocês vivem são do faraó. Então a partir de agora eles iriam plantar, mas a quinta parte seria de faraó, e a quarta parte, então, eles poderiam viver daquilo, né? E usar para replantar, e assim eles continuarem então vivendo ali, naquele lugar, né? Eles disseram então a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence ao Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Aqui a gente vê que a terra dos sacerdotes, eles não precisavam vender, comprar comida, né? E não precisavam trocar nada por comida, porque eles eram mantidos pelo faraó. Como eles eram sacerdotes, eles trabalhavam para o rei, então eles serviam ali espiritualmente para o rei, né? Então eles faziam sacrifícios, orações, né? Rituais, né? Em favor do rei, né? E do povo todo do Egito. E em troca desses serviços, ele dava mantimento. O faraó mantia eles com alimentação, né? Então por isso os únicos que não sofreram essa fome foi realmente o faraó e as pessoas mais próximas dele ali, que também seria os sacerdotes, né? Lá no 26, então, diz assim: onde é que tá? No 26 a gente já leu. No versículo 27. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Então, Jacó morreu com 147 anos, viveu 17 anos aqui no Egito, né? E nós temos assim, então, ele viveu 17 anos com José, até o José fazer 17 anos esteve na casa do pai. Aí com 17 anos, então, ele foi afastado do filho, porque o filho foi vendido, né, para o Egito. E José ficou 22 anos longe do pai, na terra do Egito. Depois de 22 anos, ele reencontra esse filho e Deus permite que ele vive mais 17 anos junto com o filho, novamente, né? Então Deus deu aí para Jacó 2 períodos de 17 anos na companhia do filho e 22 anos longe dele, né? E ele acabou morrendo então com 147 anos. No versículo 29 diz assim: aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho José e lhe disse. Lembra, né, que Jacó é Israel, então por isso que a Bíblia às vezes fala Israel, às vezes fala Jacó. Toda vez que ele fala que a Bíblia menciona promessas, menciona algo espiritual, né, mais espiritual na vida de Jacó, ele usa, a palavra de Deus usa Israel, né, e quando é atos assim comum do dia a dia, normalmente usa a palavra Jacó. Então aqui ele está chamando Israel, Israel, né, porque ele vai aqui fazer um ato assim, mais solene, né, vocês vão ver aqui agora, né. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. E José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então a gente tem aqui o que? Nos últimos momentos que Jacó vê que a morte está chegando perto, né, que ele já está no fim da vida dele, ele chama José e diz: me prometa que,
por tua fidelidade, tu não vai deixar que eu seja enterrado aqui na terra do Egito. Porque, gente, naquela época, né, Egito era um povo de muita idolatria, existiam muitos deuses ali. E Jacó, ele queria, nesse momento da morte, que era um momento, assim, muito celebrado naquela época, era um evento, né, a morte de alguém, então um enterro, existia uma cerimônia muito grande. Ele queria que fosse uma declaração da fidelidade dele diante de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, que era o único Deus dele. Então ele não gostaria de ser enterrado naquele meio ali, com aqueles cultuais pagãos, com aquela cultura toda, né, daquele povo pagão ali do Egito. Não, ele queria que a morte dele, o enterro dele fosse de acordo com a cultura da família dele, que adorava um único Deus, que era o Deus, o Senhor de Israel, né, Deus de Abraão, o pai dele. Então, a gente vê aqui Jacó fazendo uma promessa para o pai. E por que que ele chama José e pede isso para José? Claro, porque José era uma autoridade no Egito, né? Sim, mas na família de Jacó, né? Normalmente a autoridade é dada para o primogênito. O primogênito dele, né? Não é José. Mas o primogênito de Jacó, ele traiu Jacó quando ele se deitou com a mulher dele, né? Com uma das mulheres lá de Jacó. Então ele traiu a confiança do pai, por isso ele perdeu o direito da primogenitura. E Jacó colocou assim, deu o direito de primogenitura para José. Ele colocou José neste lugar, né, de primogênito. Então, de autoridade. Isso era muito claro diante dos outros filhos. Era muito claro que Deus tinha colocado José nesse lugar, né, de direito de primogênito. Depois, mais pra frente na história, a gente vai ver, né, na divisão lá das terras, né, de Canaã, que os filhos de José recebem, né, os dois partes, né, daquela terra prometida de Canaã, exatamente porque José ficou no lugar de primogênito. E depois, mais tarde também, se não me engano vai ser no próximo capítulo, no próximo vídeo, nós vamos ver que José, ele adota os filhos, que Jacó adota os filhos de José como filhos seus. Ele vai dizer para José: eu a partir de agora estou adotando os teus filhos como meus filhos. E aí ele colocou então os filhos de José na herança direta dele, né? Então, por isso que lá na frente nós vamos ver aí os dois filhos de José fazendo parte das tribos de Israel, porque eles foram adotados como filhos legítimos e diretos de Jacó, né? Nós vamos ver isso no capítulo que vem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa história aí, que é tão linda, né? A dedicação, a fidelidade que Jacó e José têm, né, diante do Senhor, de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e que nós possamos ter uma vida assim também, retas diante de Deus, né, com fidelidade até o último momento, né, até a morte, que nós possamos ter isso, né, que nós somos um reflexo de Deus no mundo, que nós possamos ser exemplo de fidelidade, de honestidade, de amor, de graça, né, na vida das outras pessoas, e que a gente possa ser também fonte de bênção, assim como José foi fonte de bênção para muitas e muitas pessoas, que nós também possamos ser abençoados para poder abençoar, né? Que através das nossas vidas nós possamos alcançar outras vidas e possamos multiplicar essas bênçãos aí, tá bom? Então vamos orar para nós terminarmos, e no próximo vídeo então a gente continua no capítulo 48, tá bom? Amado Senhor e Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai, pela leitura de hoje, obrigada pelo esclarecimento, obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença real aqui conosco hoje, que cada uma das pessoas que estiveram assistindo esse vídeo receba, Pai amado, a Tua presença, receba o Teu Espírito Santo agora, Senhor, sinta o Teu conforto, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amado Deus Todo-Poderoso, amém? Receba então a graça de Jesus, o amor do Deus Pai, tá? E a comunhão do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus, amém.